Graça e paz a todos. Esse é o canal Cristo Sem Fronteira e este é o segundo vídeo falando sobre a Bíblia. A Bíblia vem do grego e do latim, que significa livros, grupos de livros. Do primeiro ao último livro da Bíblia tem um período de 1600 anos. Foram escritos na língua hebraica, na língua grega e muito pouco em aramaico. A Bíblia foi escrita por vários homens, aproximadamente 40, de príncipes como Moisés, de soldado como Josué, de reis como Davi e Salomão, de fazendeiros como Amós e Eliseu, de copeiro como Neemias, de médico como Lucas, de pescadores como Pedro, João. Em 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. Seu autor é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. Seu assunto central é o Senhor Jesus. A Bíblia é Deus falando ao homem. A Bíblia é Deus falando através do homem. A Bíblia é Deus falando com o homem. A Bíblia é Deus falando a favor do homem. A Bíblia vai ser sempre Deus falando com o homem, para o homem, através do homem, a favor do homem. A Bíblia é o livro mais editado, mais vendido, mais lido, mais traduzido no mundo. A revelação da Bíblia é o objetivo de Deus, da pessoa de Deus, da natureza de Deus, dos atributos de Deus, do pensamento de Deus e da ação de Deus. A Bíblia fala de 4 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e de Satanás, o anjo caído. A Bíblia fala de 3 lugares: do céu, que é o reino de Deus e dos salvos; da terra, lugar dos mortais; e do inferno, lugar dos condenados. A Bíblia fala de 3 povos: dos judeus, que é a raça escolhida por Deus, os hebreus; dos gentios, que todos que não têm herança dos judeus; e da igreja, todos que aceitaram a Cristo e são templo do Espírito Santo. A Bíblia fala de 2 destinos: da salvação e da perdição. O nosso dever para com a Bíblia. O nosso dever para com a Bíblia é examinar a Bíblia, amar a Bíblia, confiar na Bíblia, obedecer à Bíblia, meditar na Bíblia e esconder a Bíblia em nosso coração. Os efeitos da palavra de Deus é
vivificar, revelar, gerar temor, sarar, criar, vencer e impede de pecar. A Bíblia tem 7 propósitos. A Bíblia tem o propósito de ensinar. A Bíblia tem o propósito de avisar. A Bíblia tem o propósito de tornar sábio. A Bíblia tem um propósito de produzir fé. A Bíblia tem um propósito de alegrar. E a Bíblia tem um propósito de santificar. E por último, a Bíblia tem um propósito de testificar. A verdadeira transformação bíblica se faz quando você tem as antigas convicções e se transforma para as novas convicções. Quando você tem os antigos valores e se transforma para os novos valores. Quando se tem um antigo comportamento e se transforma para um novo comportamento. Quando você tem um antigo hábito ou hábitos e se transforma para um novo hábito ou hábitos. Quando você tem um antigo relacionamento e se transforma para um novo relacionamento. Quando você tem um antigo ponto de vista para um novo ponto de vista. Quando você tem com antigos sonhos para novos sonhos. Quando você tem um antigo propósito e se transforma para um novo propósito. Quando você tem um antigo ambiente e se transforma para um novo ambiente. Quando você tem um antigo emprego ou planos de carreira e se transforma para um novo emprego e um novo plano de carreira. Quando você tem um antigo caráter e a Bíblia se transforma ou transforma você para um novo caráter. E você tem uma antiga ética e você se transforma para uma nova ética. Quando você tem antigos desejos e paixões são transformados em novos desejos e paixões. Quando você tem uma antiga comunicação ou linguagem e você se transforma para uma nova comunicação e linguagem. A Bíblia não é um livro de leis e normas estabelecida que massageia o ego de ninguém. O foco dela é Cristo. O foco da Bíblia é a vida de uma pessoa justa e reta. O foco da Bíblia é o propósito da salvação e da transformação. O foco da Bíblia é a vida em Cristo e não ao próximo. O próximo é consequência com sua vida com Cristo. Para termos uma referência, em Jó 1, do versículo 1 ao 5, e Jó 2, versículo 3, diz que Deus olhou para Jó como justo, reto e íntegro. Noé também, no versículo de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Aos olhos de Deus, temos que ser justo, reto e íntegro. Irmãos, este é mais um vídeo do canal Cristo Sem Fronteira sobre a Bíblia. Graça e paz a todos. Em nome do Senhor Jesus, a paz a todos, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Em nome do Senhor Jesus, amém.